Bom, pessoal, dando prosseguimento aqui às nossas unidades de medida, nós vamos ver agora a unidade de medida temperatura, ok? A temperatura, pessoal, ela é basicamente aferida, no caso, medida através de termômetros. Existem vários tipos de termômetros. O mais famoso de todos é o termômetro de mercúrio, tá? Que é aquele termômetrozinho que vem um líquido vermelho dentro. Aquele líquido vermelho lá dentro do termômetro é mercúrio, ok? Porque a variação dele, a temperatura, é mais constante, tá certo? E no SI, pessoal, a unidade de medida padrão utilizada pela SI é o Kelvin, tá certo? Lembrando mais que a temperatura, ela tem basicamente 3 unidades de medidas entre elas: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A SI utiliza-se da Kelvin como unidade de medida padrão, tá? Dificilmente em algum país adota-se o Kelvin como unidade de medida padrão para a temperatura. Geralmente os países ou escolhem o Celsius, que é o caso aqui do Brasil, ou Fahrenheit, como por exemplo nos Estados Unidos. Lá eles utilizam a unidade de medida Fahrenheit. O Kelvin, pessoal, ele só é mais utilizado mesmo no meio científico, tá certo? Por isso que ele é considerado a unidade de medida padrão, porque ele é utilizado apenas no meio científico. A temperatura, gente, ela tem duas relações, digamos, principais. Existem outras, mas nós vamos ver só as duas principais, que é a relação entre Kelvin e Celsius, ou seja, temperatura Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273,5. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Que se você tem uma temperatura Celsius e quer transformar ela para Kelvin, basta vocês fazerem o seguinte. Digamos que eu tenha 25 graus Celsius, certo? Que temperatura vai corresponder a Kelvin? Ou seja, 25 graus Celsius corresponde a quantos Kelvins? Basta vocês substituírem. Temperatura Kelvin é igual a temperatura Celsius, correto? Quem é a minha temperatura Celsius, pessoal? É 25 graus Celsius, ou seja, aqui eu vou colocar 25 mais 273,15. Bom, tem alguns livros, gente, que ele traz, na realidade ele não traz, né? Ele tira esse vírgula 15, ficando apenas 273, tá bom? É muito relativo. Tem questões que pedem para vocês utilizarem o vírgula 15, tem questões que não pedem, tem livro que traz, tem livro que não traz, tá certo? Mas as duas formas estão corretas. Ou utilizando o vírgula 15 ou não utilizando. Logo, aqui qual é a minha temperatura Kelvin, gente? Minha temperatura Kelvin vai ser igual a 5 mais 3, 8. 2 mais 7, 10. Aqui no caso vai 1. 1 mais 2, 3,15. Ou seja, 25 graus Celsius, pessoal, ele vai corresponder a 308,15 graus Kelvin. Essa é a primeira relação e mais importante que nós temos em relação à temperatura. A outra que nós temos, gente, é aqui que é a relação entre Celsius, ou seja, graus Celsius, e Fahrenheit, ok? Nesse caso, eu posso transformar uma temperatura Celsius, Fahrenheit, numa Kelvin. Como, por exemplo, vocês viajaram para os Estados Unidos, por exemplo, e lá vocês sabem que eles utilizam o Fahrenheit como unidade de medida para a temperatura. E lá no termômetro, vocês observaram que estava marcando 64 graus Fahrenheit, certo? 64 graus Fahrenheit. Mas quanto equivale a graus Celsius? Basta vocês substituírem aqui, ó. Para vocês substituírem, a temperatura Celsius vai ser igual a Fahrenheit, ou seja, temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8, tá certo? Logo vai ficar temperatura Celsius vai ser igual a Fahrenheit, que no caso aqui eu estou dizendo que vai ser quanto? 64
menos 32 dividido por 1,8, tá certo? Concluindo, vai ficar temperatura Celsius é igual a 64 menos 32, vai ficar 4 menos 2, 2, 6 menos 3, 32 dividido para 1,8. Bora fazer essa divisão aqui do lado. 32 dividido para 1,8. Aqui, pessoal, nós temos uma divisão com vírgula. O que foi que eu já falei para vocês? O que foi que eu já disse para vocês? Que para se fazer uma divisão com vírgula, vocês vão ter que fazer o seguinte. Vão ter que colocar a vírgula nos dois lados. Ou seja, aqui não tem e aqui tem, certo? Nesse caso, para vocês fazerem a divisão, vocês vão colocar a vírgula aonde não tem, porque em ambos os lados eles têm que conterem vírgulas, tá bom? Como esse não tem, eu coloco a vírgula. Só que tem uma diferença. Ambos os números, eles têm que ficarem com a mesma quantidade de números após a vírgula, tá certo? Ou seja, ó, aqui eu tenho um número após a vírgula. Aqui eu tenho quantos? Nenhum, tá certo? Ou seja, se aqui não tem nenhum, eu coloco o número 0 para que ele tenha um número após a vírgula. Ou seja, um número após a vírgula, um número após a vírgula. Quando ambos têm a mesma quantidade de números após a vírgula, a gente faz o seguinte, elimina a vírgula, ficando 320 dividido para 18. Tudo certo? Logo vai ficar 32 dividido para 18 dá por 2, né? 2 vezes 8, 16. Dá por 1. Só dá por 1. Dá por 1, que dá 18. No caso, 12 menos 8, 4. Peraí, dá por 2. Dá por 2, tá? 16. Não, só dá por 1. Dá por 1, que dá 18. Dá 4. Dá 14. 140 dividido para 18. No caso aqui, gente, 140 dividido para 18 dá por 7, que no caso vai dar 126, que sobra 14, que vai me dar uma dízima periódica. A gente vai parar aqui, ó. Ou seja, 62 graus Fahrenheit ele vai equivaler a 17,7 graus Celsius, certo? Espero que tenham entendido, tá, gente? Bons estudos.